Paz do Senhor, vamos dar continuidade hoje com a lição 2. Conheça o seu Deus. Vamos orar então. Amado Salvador, Deus bendito, em nome de Jesus Cristo, nós colocamos diante do teu altar essa lição, Senhor, e todos aqueles que junto conosco, nos ouvirão e terão acesso a esse material, que o Senhor possa tocar no coração de cada um e trazer um despertar, Senhor, porque a tua palavra diz que é o Espírito Santo que convence o homem do pecado, da justiça e do juízo de Deus. Que o Senhor toque em cada coração, em cada vida, porque a tua palavra é uma semente. Então, Senhor, toma a primazia desse momento e coloca em nossos corações o desejo de aprender cada dia mais de ti. Nos ensina, nós abrimos a nossa vida para ti e que o Senhor abra os nossos olhos espirituais, o nosso entendimento, que nós venhamos mais uma vez a crescer na tua presença. Muito obrigado por tudo, abençoa cada um de nós, Pai. Em o nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Vamos então, né? A lição 2, conheça o seu Deus. Nós iremos falar um pouco sobre Deus. O texto áureo, então, diz assim: Deus é espírito, importa que os que o adorem em espírito e em verdade. João 4:24. A verdade aplicada, adorar a Deus é dever de toda pessoa criada por Ele. Os objetivos da lição: compreender Deus e experimentar o seu poder em nossas vidas, fazendo de Deus alvo de nossa adoração contínua e desfrutar a maior comunhão com o Pai Celestial. As meditações diárias da segunda-feira, Salmo 8, versículo 1. Ó Senhor, Senhor nosso, quão admirável é o teu nome sobre toda a terra, pois puseste a tua glória sobre os céus. Terça-feira, Isaías 48, versículo 17. Assim diz o Senhor, teu Redentor, o Santo de Israel: eu sou o Senhor, teu Deus, que te ensina o que é útil e te guia pelo caminho em que deves andar. Quarta-feira, Isaías 45, 22. Olhai para mim e sereis salvos, vós, todos os termos da terra, porque sou Deus e não outro. Quinta, Isaías 46, versículo 9. Lembrai-vos das coisas passadas, desde a antiguidade, que eu sou Deus e não há outro Deus, não há outro semelhante a mim. Sexta-feira, Isaías 45, versículo 12. Eu fiz a terra e criei nele o homem. Eu fiz, as minhas mãos estender os céus e a todos os seus exércitos dei as minhas ordens. Sábado, Isaías 26, versículos 3 e versículo 4. Tu conservarás em paz aquele cuja mente está firme em ti, porque ele confia em ti. Confiai no Senhor perpetuamente, porque o seu Deus é uma rocha eterna. O glossário dessa lição tem a palavra implícito, que significa subentendido ou sem clareza, intimamente, muito cordial, afetuoso, e tolice, uma ação ou palavra vã. Vamos então para o texto de referência. Jeremias capítulo 10, nós iremos ler o 10, o 11, o 12, o 13 e o 14, os versículos de Jeremias capítulo 10. Mas o Senhor, Deus, é a verdade. Ele mesmo é o Deus vivo e o Rei eterno. Do seu furor treme a terra e as nações não podem suportar sua indignação. Assim lhe direis: os deuses que não fizeram os céus e a terra desaparecerão da terra e de debaixo deste céu. Ele faz a terra pelo seu poder, ele estabeleceu o mundo por sua sabedoria e com a sua inteligência estendeu os céus. Fazendo ele soar sua voz, logo há ruído de águas no céu e sobe os vapores da extremidade da terra. Ele faz os relâmpagos para a chuva e faz sair o vento dos seus tesouros. Todo homem se embruteceu e não tem ciência. Envergonha-se todo fundidor da sua imagem de escultura,
porque sua imagem fundida mentira é, e não há espírito nelas. Vamos então para a introdução. Muitas vezes as pessoas se perguntam: Deus existe? Como é Deus? Como conhecer Deus? O que Deus pode fazer por mim? Estas e muitas outras perguntas sobre Deus pairam nas mentes humanas sem que as pessoas encontrem as respostas certas. Os homens se confundem muito quando pensam sobre assuntos espirituais, principalmente sobre Deus. Primeiro ponto, então, que nós iremos tratar é a respeito da existência de Deus. A existência de Deus para o cristão, salvo em Jesus Cristo, é um fato consumado. O salvo passou pela experiência da transformação que só Deus pode fazer. Se toda a humanidade duvidasse da existência de Deus, mesmo assim os salvos não duvidariam. Em Tiago, capítulo 1, versículo 6, diz assim: Peça, porém, com fé, não duvidando, porque o que é levado pelo vento e lançado, porque aquele que duvida é levado pelo vento e lançado de uma parte para outra. Em Gênesis 1:1, a Bíblia simplesmente afirma: no princípio criou Deus os céus e a terra. Isso para nós, os salvos, é suficiente. Esse Deus que existe desde o princípio e criou todas as coisas, agora faz parte integrante de nossas vidas. Em Atos 17:28 diz assim: porque nele vivemos e nos movemos. E existimos, como também alguns dos vossos poetas disseram, pois somos também sua geração. Glória a Deus. Nossa compreensão de Deus, ponto A. Ao aceitarmos o fato de que Deus existe, compreendemos bem melhor o universo que ele criou, que temos diante de nós, do qual fazemos parte. Os céus manifestam a glória de Deus e o firmamento anuncia a obra das suas mãos. Salmo 19, versículo 1. Todos os seres humanos admitem a existência de um ser supremo, pois Deus criou o homem e está intimamente ligado à sua consciência, querendo ou não, esse homem. E disse Deus: façamos o homem à nossa imagem e conforme a nossa semelhança, e domine sobre os peixes do mar, e sobre as aves dos céus, e sobre todo o réptil que se move sobre a terra. Gênesis capítulo 1, versículo 26. Todo homem sabe, naturalmente, que veio de Deus, e terá que prestar contas a Deus dos seus atos. Isso é implícito dentro de qualquer pessoa. Por isso o homem teme a morte, pois sabe que vai prestar contas a Deus. Porquanto tem determinado um dia em que, com justiça, há de julgar o mundo por meio do varão que destinou. E disso deu certeza a todos, ressuscitando dos mortos. Atos 17:31. Ponto B. Nossa fé em Deus. Em Hebreus 11, capítulo 6, há uma determinação. Hebreus 11, verso 6 diz assim: ora, sem fé é impossível agradar-lhes, porque é necessário que aquele que se aproxima de Deus creia que ele existe e que é galardoador dos que o buscam. A pessoa que busca Deus deve crer que ele existe e é galardoador. Não depende de provar que Deus existe, mas sim de crer. Ao crer na existência de Deus, entregamos-nos a ele. Observe o que João fala no capítulo 20, versículo 30 e 31. Jesus, pois, operou também, em presença de seus discípulos, muitos outros sinais que não estão escritos neste livro. Estes, porém, foram escritos para que creiais que Jesus é o Cristo, o Filho de Deus, e para que, crendo, tenhas vida em seu nome. Aquele que não crê na existência de Deus
A Bíblia chama de nécio. Salmo 14, versículo 1. Disseram os nécios o seu coração, não a Deus. Tem se corrompido, faz-se abomináveis em suas obras. Não há ninguém que faça o bem. Os versos de 1 a 3 do mesmo salmo mostram que a corrupção da humanidade é o resultado da tolice de não crer na existência de Deus. Ponto C. Jesus Cristo é a revelação de Deus. Jesus veio ao mundo para ser a revelação completa de Deus, de que Deus existe, sem deixar nenhuma dúvida. Deus nunca foi visto por alguém. O Filho unigênito que está no seio do Pai, este o fez conhecer. João, capítulo 1, versículo 18. Aquele que recebeu Jesus em seu coração pode chamar Deus de Pai. Portanto, vós orareis assim: Pai nosso que estás nos céus, santificado seja o teu nome. Mateus capítulo 6, versículo 9. Segundo ponto, a pessoa de Deus. Sabemos que Deus existe, mas quem é esse Deus? Para responder a essa pergunta, vamos tratar da natureza divina. Ponto A, os atributos de Deus. Deus é vivo e autoexistente. Isso significa que Deus não pode ser representado por ídolos mortos. 1 Tessalonicenses, capítulo 1, versículo 9, revela como é a conversão ao Deus vivo. Os quais, por castigo, padecerão eterna perdição ante a face do Senhor e a glória do seu poder. Todos nascemos de nossos pais, mas Deus é vivo independentemente e por isso mesmo, porque como o Pai tem a vida em si mesmo, assim deu também ao Filho ter a vida em si mesmo. João capítulo 5, versículo 26. Ponto B. Deus é Espírito. Em João 4, 24, Jesus revela a essência de Deus. Diz assim: Deus é Espírito e importa que os que o adorem em espírito e em verdade. Sendo Deus Espírito, Deus não está sujeito às limitações às quais estão sujeitos os seres humanos, dotados de corpo físico. Isto não implica que Deus leve uma existência sombria e irregular, pois Jesus se referiu à forma de Deus em João 5,37. E o Pai que me enviou, ele mesmo testificou de mim. Vós nunca ouvistes a sua voz, nem vistes o seu parecer. Deus é uma pessoa real, mas de natureza tão infinita que não se pode aprendê-lo plenamente pelo conhecimento humano, nem tampouco descrevê-lo em linguagem humana. Ponto C. A personalidade de Deus. Ele tem nome, como todos temos nossos nomes pessoais. Observe a resposta dada por Deus a Moisés quando ele perguntava seu nome. Êxodo, capítulo 3, versículo 13 e 14. Então disse Moisés a Deus: Eis que, quando vier aos filhos de Israel e lhe disser, o Deus de vossos pais me enviou a vós, e eles me disserem, qual é o seu nome? Que lhes direi? E disse Deus a Moisés: Eu sou o que sou. Disse mais: Assim dirás aos filhos de Israel: Eu sou, me enviou a vós. Glória a Deus. Eu sou significa Jeová. Salmo 83, versículo 18. Para que saibam que tu, a quem só pertence o nome de Jeová, és o Altíssimo sobre toda a terra. Em várias citações bíblicas, esses eu sou aparece completado com nossas necessidades humanas. O Jesus do Novo Testamento é o Jeová do Velho Testamento, que completa todas as necessidades humanas. Leia, por exemplo, João capítulo 6, versículo 48, que diz assim: Eu sou o pão da vida.
E João 8,12, que diz assim: falou-lhes, pois, Jesus outra vez, dizendo: eu sou a luz do mundo. Quem me segue não andará em trevas, mas terá a luz da vida. Muitos outros textos bíblicos explicam isso. Deus é onipotente, pois tem o poder. Gênesis 17, versículo 1. Sendo, pois, Abraão da idade de 99 anos, apareceu o Senhor a Abraão e disse-lhe: eu sou o Deus Todo-Poderoso, anda na minha presença e ser perfeito. Sua onipotência significa que Deus tem liberdade e poder para fazer tudo que esteja em harmonia com a sua natureza, porque para Deus nada é impossível. Lucas capítulo 1, versículo 37. A eternidade de Deus, Salmo 90, versículo 2. Antes que os montes nascessem, ou que tu formastes a terra e o mundo, sim, de eternidade a eternidade tu és Deus. Sem princípio e sem fim, Deus existe desde a eternidade e existirá por toda a eternidade. O passado, o presente e o futuro são todos como o presente, a sua compreensão. Deus é imutável. Tudo muda menos Deus. Malaquias capítulo 3, versículo 6 diz assim: porque eu, Senhor, não mudo. Por isso vós, os filhos de Jacó, não sois consumidos. Esta verdade confronta o crente, pois agora ele pode descansar na confiança de que ele é o mesmo ontem e hoje e eternamente. Hebreus capítulo 13, versículo 8. Por isso, ele será a nossa habitação perpétua. Deuteronômio 33, 27. O Deus eterno te seja por habitação e por baixo de ti estejam os braços eternos, e ele lance o inimigo de diante de ti e diga: destrói-o. Deus é onisciente, pois sabe todas as coisas. Hebreus 4, versículo 13. E não há criatura alguma encoberta diante de Deus. Antes, todas as coisas estão nuas e patentes aos olhos daquele com quem temos de tratar. Há um grande confronto quando conhecemos esta verdade acerca de Deus. Pois em todas as lutas da vida cristã, o crente tem certeza de que o vosso Pai Celestial sabe. Mateus capítulo 6, versículo 8. Não vos assemelheis, pois, a eles, porque vosso Pai sabe o que vos é necessário antes de vós lhe pedirdes. Deus é onipresente, pois pode estar em todos os lugares ao mesmo tempo, desde que seja invocado. Claro que Deus não está ativo e participando em lugares pecaminosos, mas mesmo nesses lugares, Deus atua logo que é buscado pelo homem e o liberta de tal situação. Salmo 139, versículos 7 a 10. Diz assim: para onde me irei do teu espírito? Ou para onde fugirei da tua face? Se subir ao céu, tu aí estás. Se fizer no céu a minha cama, eis que tu aí estás também. Se tomar as asas da alva, se habitar nas extremidades do mar, até ali a tua mão me guiará e a tua destra me susterá. Ponto 3. A natureza de Deus. Certo é que Deus age conforme sua natureza, que acabamos de estudar. Deus não age como homem, ele age como Deus. Ponto A. Deus é santo, pois não admite pecado. Em sua santidade, Deus detém a pureza moral. Ele não pode pecar, nem tolerar o pecado. A palavra santo significa separado. Vemos então que a santidade é o que mantém a distinção entre Deus e a criatura. É a própria natureza divina. Portanto, escrito está: sede santos, porque eu sou santo. Primeiro Epístola de Pedro, capítulo 1, versículo 16. Ponto B. Deus é amor. Ele odeia o pecado, mas ama o pecador. Porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito,
para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. João, capítulo 3, versículo 16. Entre a santidade de Deus, que odeia o pecado, e o amor de Deus, que busca o pecador perdido, está a justiça de Deus. Ponto C. A balança salvadora de Deus. O imensurável amor de Deus faz com que ele decidisse enviar seu filho ao mundo a fim de resolver o problema do pecado humano e assim poder conviver para sempre com o homem no céu. Mas Deus prova o seu amor para conosco em que Cristo morreu por nós, sendo nós ainda pecadores. Logo, mais agora, sendo justificados pelo seu sangue, seremos por ele salvos da ira. Romanos, capítulo 5, versículos 8 e 9. Conclusão. Você está apenas no início do conhecimento de Deus. Esse é o nosso Deus. É o Deus que o salvou e está realizando suas obras em você. Prossiga em conhecer a Deus, pois quanto mais você conhecer a Deus, melhor cristão você será. Seja o lema de toda a sua vida o que está escrito em Oséias 6, versículo 3. Conheçamos e prossigamos em conhecer o Senhor, como a alva será a sua saída. E ele a nós virá como a chuva seródia que rega a terra. E Deus muito o abençoará. Louvado seja o nome do Senhor. Daí nós vamos passar para o questionário. Primeira pergunta diz assim: por que as pessoas se confundem quando interrogam sobre Deus? O que nós podemos perceber aqui pela lição é que as pessoas querem compreender Deus com os seus recursos carnais. Geralmente nós comparamos Deus com aquilo que nós somos. E o próprio Jesus Cristo, ele fala em João 4:24 que Deus é espírito. Importa que os que o adorem em espírito e em verdade. Então, nós não podemos comparar Deus conosco, que somos criatura. Nós somos físicos, o nosso corpo físico, a nossa carnalidade e o nosso entendimento jamais compreenderá Deus, porque Deus é espírito e ele não está na nossa dimensão carnal, ele está na dimensão espiritual. Vamos lá. Segunda pergunta. Como é que você conhece que Deus existe? Como é que você conhece que Deus existe? Para nós entendermos isso, é só nós olharmos para nós mesmos, para o universo ao nosso redor. Nós iremos entender que um ser superior criou todas as coisas e formou tudo com muito critério, com uma acessibilidade muito grande. O mundo ele é colorido, as coisas são muito bem detalhadas. E a Bíblia diz que Deus criou os mundos. Louvado seja o nome do Senhor. Aí o Salmo 8 diz assim: ó Senhor, Senhor nosso, quão admirável é o teu nome sobre toda a terra, pois puseste a tua glória sobre os céus. E em Gênesis capítulo 1, versículo 1 diz: no princípio criou Deus os céus e a terra. Então, quem criou todas as coisas foi Deus. E a compreensão de Deus, aleluia, vem para nós através daquilo que nós somos, daquilo que nós vemos, daquilo que nós ouvimos, daquilo que nós contemplamos. E nós sabemos que existe o lugar de Deus dentro de nós. E nós sentimos essa falta da presença do Criador em nós. Terceiro, cite aspectos da natureza de Deus. Bom, nós estudamos aqui sobre a existência de Deus e nós citamos aqui alguns aspectos dessa natureza dele. Deus é onipotente, onipresente e onisciente, né?
ele tem esses aspectos da natureza dele que são chamados de atributos, né? A gente sabe que Deus é espírito, nós sabemos que Deus tem personalidade e ele tem, então, aspecto da natureza dele é que ele é onisciente, onipresente, onipotente. Glória a Deus. Louvado seja o nome do Senhor. Aleluia. Qual a diferença entre a santidade de Deus e o amor de Deus? Como nós falamos aqui, a natureza de Deus, ele é santo, ele abomina o pecado, mas ele ama o pecador. Então a natureza de Deus é santa. Ele, então, a pergunta fala a diferença entre a santidade e o amor. Ele é santo. O versículo de primeira epístola de Pedro, capítulo 1, versículo 16 diz: porquanto está escrito, sede santos, porque eu sou santo. Deus, ele não peca, ele não pode pecar, ele é santo. E a palavra santo significa separado. O que distancia, então, Deus da criatura é justamente a sua natureza divina, é a sua santidade. Embora que ele ama o pecador, mas ele odeia o pecado. Então, entre a santidade de Deus e o amor de Deus, existe a justiça de Deus. Nós não vamos esquecer que Deus é amor, o versículo fala, mas também justiça. Então, entre a santidade de Deus e o amor que ele sente pelo homem, há a justiça dele. Então, a frase, na verdade, a mensagem é essa. Entre a santidade de Deus que odeia o pecado e o amor de Deus que busca o pecador perdido, está a justiça de Deus. Como Deus provou seu amor para conosco? Deus provou seu amor para conosco, o versículo é claro quando fala, em João 3,16, Deus amou o mundo de tal maneira que entregou o seu único filho, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Então, Deus provou o seu amor para conosco como? Entregando o seu filho unigênito para morrer no meu lugar e no seu lugar. Ele tomou o lugar do pecador, porque a Bíblia diz que Jesus Cristo não tinha pecado, mas ele se fez pecado por nós, para que a sua justiça, para que através da sua justiça nos tornasse justo. Então a justiça, quando nós somos chamados de justos, não é pela nossa justiça própria, mas pelo amor que Jesus Cristo sentiu por nós, quando tomou o nosso lugar na cruz e morreu em nosso lugar. Porque um pecador não iria morrer por um pecador, mas quando o justo morre pelo pecador, ele justifica o pecador. Então o amor de Deus por nós foi entregar o seu único filho em favor da humanidade, para nos libertar de todo o cativeiro, de todo o poder das trevas, de todo o poder do inferno, todo o poder de Satanás. Então ele cai por terra no momento em que Jesus Cristo, ele passa a ser Senhor de nossas vidas. Amém? Vamos orar. Amado Pai, obrigado por esse momento. Obrigado, Senhor, pela tua santidade. Obrigado pelo teu amor. Que nós possamos responder a este amor maravilhoso, se voltando para ti, reconhecendo o teu favor, a tua benignidade e sendo grato a ti, ó Pai, por ter nos amado até o fim e por ter entregue o seu filho em nosso lugar. Muito obrigado por tudo, fica conosco e abençoa a vida de cada um que nos ouve, em nome do Pai, em nome do Filho e em nome do Espírito Santo. Amém.